Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 26 de julho de 2019. OMS inclui a síndrome de burnout na lista de doenças. Parte 2. A síndrome de burnout foi incluída na Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial da Saúde (OMS). O termo explica a fadiga e o estresse que as pessoas sentem quando estão sobrecarregadas ou perdem a motivação no trabalho. A lista, que é utilizada para estabelecer tendências estatísticas de saúde, é baseada nas conclusões de especialistas. A decisão foi tomada pelos membros da OMS, que estão reunidos em Genebra, na Suíça, para uma Assembleia Mundial. A inclusão entra em vigor a partir de janeiro de 2022. O burnout, anexado no capítulo de problemas associados ao emprego ou ao desemprego, foi descrito como uma síndrome resultante de um estresse crônico, não administrado com êxito, no local de trabalho. O quadro é caracterizado a partir de 3 elementos: sensação de esgotamento, cinismo ou negativismo relacionados ao serviço e eficácia profissional reduzida. A OMS explica que o distúrbio se refere especificamente a fenômenos relativos ao contexto profissional e não deve ser utilizado para descrever experiências em outros âmbitos da vida. Gesiel de Andrade, em seu livro Doenças, Cura e Saúde, esclarece que o mau uso do livre-arbítrio nos leva a doenças e sofrimentos. A obtenção da cura e do alívio dos sofrimentos das doenças exigem o arrependimento, a reparação e a reeducação que nos trazem de retorno ao caminho do amor, do bem, das virtudes e da responsabilidade. Podemos incorrer na perda, temporária, da liberdade de ação. Isso decorre dos defeitos e das doenças que podem surgir nos corpos espiritual e físico, como consequências naturais do mau uso das faculdades. Dependendo das faltas cometidas, podemos renascer em um corpo defeituoso ou doente, implicando em perda do direito à liberdade de ação. Estes são modos justos e sábios de frearmos, repararmos e despojarmos-nos de maus impulsos, hábitos e tendências perniciosas. Uma vez suspenso o livre-arbítrio, a sua reconquista depende da expiação, da reparação e da própria reabilitação das faltas, crimes e abusos das faculdades. Só assim, libertamo-nos de corpos incompletos, defeituosos, impotentes e disformes, de enfermidades cruéis, longas e dolorosas, ou do idiotismo, da loucura, e da perda temporária da razão. Conhecidos os aspectos gerais, cabe-nos atentar, sempre, para 5 pontos importantes que garantem o uso correto do livre-arbítrio, com resultados venturosos na conquista de uma vida isenta de doenças e sofrimentos e cheia de saúde e felicidade. A cuidarmos do corpo físico, que nos foi confiado por Deus, com todo o respeito, sem castigá-lo com enfermidades e danos decorrentes do mau uso que podemos fazer do livre-arbítrio. Excessos, abusos, desvios do amor e do bem, imprevidência, ambição, vícios, orgulho, egoísmo e criminalidade. B. Colocarmos o livre-arbítrio sob a vigilância da consciência reta e da responsabilidade. Dessa forma podemos viver o cotidiano buscando, com a vontade firme, a conquista de maior sabedoria, entendimento, amor, bondade, ciência, moral, liberdade, artes, cultura e educação. C. Usarmos, espontaneamente, as qualidades pessoais para beneficiar os semelhantes e edificar a felicidade alheia, cientes de que determinamos, para nós próprios, através da lei de causa e efeito, que representa a justiça divina, recompensas e venturas. Saúde e felicidade. D. Conscientizarmos-nos de que o mau uso do livre-arbítrio tem consequências desastrosas, imediatas ou não. Ele compromete a nossa saúde, exigindo provações e reparações no presente e nas reencarnações futuras. Por outro lado, ele pode levar a uma possível suspensão, temporária, da nossa liberdade de ação, e adquirirmos uma visão da vida eterna do Espírito, que abrange inclusive as encarnações passadas e futuras.
Isso nos possibilita suportar com paciência, resignação e confiança as consequências de atitudes infelizes, praticadas no passado, e trabalhar para a conquista de maior evolução espiritual e de uma vida melhor repleta de saúde e felicidade. O Espiritismo leva-nos ao entendimento amplo dos diferentes graus de evolução dos espíritos, que determinam seus modos próprios de pensar, sentir e agir, do corpo espiritual, que dentre suas funções, registra, permanentemente, todos os atos da alma e influi na formação do corpo material, do livre-arbítrio, que dá ao ser consciente liberdade total, da lei de causa e efeito, que recompensa as boas ações, mas que pune as más obras, e da reencarnação, que favorece o progresso espiritual, mas cobra débitos passados, sob as formas de reparação, expiação e provas. Baseado nesses pontos doutrinários, o Espiritismo explica-nos a vida no universo, a justiça divina e as razões das venturas de muitos espíritos e também as causas para diversas desigualdades, doenças e sofrimentos. Com base nesses princípios, sabemos que as desvirtudes, os crimes, o aborto, os vícios, o uso de tóxicos, o tabagismo, o alcoolismo, o sexo desvirtuado, a desnutrição, o excesso alimentar, os ambientes impróprios ao corpo material, a falta de higiene, e a inatividade física, além da persistência de pensamentos, sentimentos, emoções, padrões e imagens mentais inferiores e negativos, constituem-se em causas de muitas doenças e de sofrimentos. Na vida presente, portanto, a libertação de muitos males e situações doentias difíceis e penosas, na vida material, depende de nós mesmos, depende de superarmos a inferioridade, os vícios, as desvirtudes, a criminalidade, a imoralidade, e as tendências à transgressão às leis. Depende do tempo que gastarmos no arrependimento, na reparação do passado e na melhoria interior. Estes são fatores que mudam para melhor os pensamentos, os sentimentos e as atitudes, gerando novas e boas causas. Depende da análise constante de nós mesmos e do esforço pessoal e do trabalho permanente para o engrandecimento interior, a transformação íntima para o amor e para o aperfeiçoamento do espírito em todos os campos da existência. Depende de não praticarmos mais o mal e de não nos afastarmos das sendas divinas, do amor, da bondade e da justiça. Depende de aprendermos com as faltas cometidas. Depende de prepararmos o nosso futuro perfeito, sadio e feliz. Depende de vencermos as desvirtudes, tais como o orgulho, o egoísmo, a ambição, a avareza e o ódio. Depende da força de vontade, da paciência, da resignação, da confiança em Deus e no futuro e dos modos de enfrentarmos as dificuldades, as provas, as expiações, as doenças e os sofrimentos, que criamos para nós mesmos. Depende de praticarmos a caridade, espalhando consolações e amparo, moral e material, aos sofredores e aflitos. Depende de termos o coração em paz, de cumprirmos rigorosamente os deveres, de cultivarmos a oração, de trabalharmos proveitosamente, sem esquecer o necessário descanso, de estudarmos sempre, de evitarmos a cólera, de fugirmos da maledicência, de cuidarmos bem do corpo físico e de usarmos sempre a paciência e o perdão. Esta foi a crônica do amanhecer de 26 de julho de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.